Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal na sede da corporação em Brasília. O ex-presidente falou sobre a polêmica que gira em torno das joias presenteadas pelo governo saudita. Ele também respondeu sobre o recebimento de armas, um fuzil e uma pistola dos Emirados Árabes Unidos. A oitiva começou por volta das 14h e terminou há pouco. Bolsonaro não falou com a imprensa. Vamos a Brasília então, José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. É uma novela que está sendo esticada demais, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Dantas, aqui mesmo em Brasília. Boa noite, Mota, lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Boa noite, Pavinato, que está em Sampa, né, em São Paulo, aí na Avenida Paulista. E uma boa noite especial a você que sempre está aqui acompanhando os Pingos nos Is. Olha, essa história de presentes já está esticada demais. Já provocou estragos na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O que aconteceu é o seguinte: essa história de troca de presentes faz parte em todas as relações internacionais. Quando um presidente ou chefe de Estado ou chefe de governo vem aqui ao Brasil, ele recebe um presente, geralmente um presente simbólico. Alguma coisa característica do Brasil, um artesanato, alguma coisa bonita para fazê-lo a lembrar do país que visitou. Da mesma forma, os presidentes da Câmara e Senado, eu acompanho isso aqui no dia a dia, né? Chegam os visitantes, imediatamente há o ritual da troca de presentes. E o que está acontecendo? O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um presente acima do tradicional, não é tão simbólico assim, são conjuntos de joias, inclusive uma arma de grosso calibre, um fuzil e uma pistola, e não soube exatamente o que fazer. A linha é muito clara no Palácio do Planalto, inclusive no Congresso Nacional, de que presentes ao presidente da Câmara é um presente institucional e fica no acervo da Câmara e do Senado. Há, inclusive, um local de exposição. São peças bonitas, algumas raras, né? E ficam em exposição, protegidas por um vidro forte. Algumas foram até roubadas naquele ato lá do dia 8, né? Mas não se pode colocar em exposição uma peça de 16 milhões de reais. E relógios caros, canetas caras, isso não pode colocar em exposição. E aí entendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, na época presidente, de que isso poderia ficar no seu acervo pessoal, que tratava-se, segundo a avaliação, ali de um presente pessoal. Não é bem assim. Não há uma regulamentação clara, é um caminho pantanoso e, por isso mesmo, o inquérito está aberto na Polícia Federal. O estranho nesse inquérito é que arrasta 10 pessoas, 9 ex-assessores acabaram também sendo arrastados. São várias pessoas que estão sendo, inclusive, o Van Garten, que era o secretário de comunicação da Presidência da República. São vários que estão sendo tomados depoimentos de salas separadas, né? Uma característica de investigação assim da polícia, para não saber o que o outro fala e não combinar os depoimentos, né? Dando um ar ali de que se trata de realmente um crime horroroso, secreto, e que tem que investigar. Tem que investigar nada, já está claro. Os presentes foram recebidos, o presidente achou que era pessoal e não deixou no acervo. Agora é deixar a justiça trabalhar. E você, Roberto Mota, suas impressões sobre essa investigação? Mota, que deu mais esse passo hoje à tarde com a coleta do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Todos são iguais perante a lei. Todo crime deve ser punido de forma proporcional à gravidade da ofensa. Não é isso o que acontece no Brasil. Aqui continua a busca desesperada por um motivo para tirar o presidente Bolsonaro do jogo político. A estratégia é óbvia, é criar uma equivalência moral entre os governos do PT e o governo do presidente Bolsonaro. Tudo o que aconteceu está sendo examinado com lente de aumento. Tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro, claro. Outras coisas graves que aconteceram em outros governos já foram perdoadas, anuladas e até apagadas da nossa história. O rigor da lei depende de quem você é
e a qual grupo político você pertence. Mas todos são iguais perante a lei e todo crime deve ser punido de forma proporcional à gravidade do dano que ele causou. Sua análise agora, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown, Mota, Trindade, Dantas, nossa audiência querida e nem tão querida assim, mas todos que nos acompanham são pessoas valiosíssimas porque, no mínimo, criticando ou elogiando, querem aprender alguma coisa. Vamos lá. Esse caso, ele começa com a tentativa do descaminho. O que é o descaminho? Descaminho, ele é um primo do contrabando. O que é o contrabando? Quando eu trago algo, um bem, alguma coisa que não é permitida ser vendida aqui para comercialização ou até mesmo para utilização própria. Esse é contrabando. Eu trago bens que aqui são ilícitos de outro país. O descaminho é, quando eu trago bens que são lícitos, legais, eu posso comprar, posso vender aqui, mas quando eles têm um valor maior do que $1.000, na alfândega, quando eu entro no Brasil, eu preciso declarar esses bens. Declarando esses bens, eu pago um imposto de 50%. Bom, nós temos aqui 3 estojos de joias caras vindas de outro país entrando no Brasil. Uma dessas caixas, um dos assessores de Bolsonaro tentou entrar com elas, mas não conseguiu, foi pego. E aí, a partir deste estojo, descobriram-se outros dois. Quanto a essa tentativa de descaminho, nós temos que foi um crime tentado, existe na modalidade tentada. Isso pode ser um problema se for comprovado que o destino dessas joias não era o acervo da presidência, mas o acervo do presidente é pessoa física. Quanto aos outros 2 estojos, parece que um deles, é certo que ele estava num cofre particular depois do fim do mandato de Jair Bolsonaro, então nós temos aí um descaminho descoberto. Esta, na minha avaliação jurídica, ela é o problema mais grave para Jair Bolsonaro, porque há um descaminho, se não for comprovado de que isso iria para a presidência e não para o presidente, tudo bem, porque a União não precisa pagar imposto para si mesma. Agora, a questão é comprovar se quem fez esta passagem do bem na alfândega brasileira o fez por ordem do presidente ou o fez por abuso de autoridade própria. É interessante que nós saibamos o que foi dito por Jair Bolsonaro e, a partir daí, nós continuemos os comentários jurídicos. Queremos te ouvir também, Cláudio Dantas. Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown. Desculpa, eu estava apurando aqui em tempo real esse depoimento do Jair Bolsonaro e trago em primeira mão para vocês aqui trechos deste depoimento, informação exclusiva que a nossa audiência aqui da Jovem Pan, do Pingo nos Is, vai poder tomar conhecimento agora. Bom, vamos lá. O que eu apurei do depoimento? O depoimento, primeiro questões técnicas. O depoimento começou às 14h20, terminou às 16h45 e o Bolsonaro só saiu agora por questões burocráticas aí, ter que imprimir cada depoimento, cada versão, ali uma página para cada um ali e ter de assinar tudo. Então isso é que levou o Bolsonaro a sair apenas agora lá da Polícia Federal. Foi muito bem tratado com respeito, com cordialidade. Foi um depoimento, uma oitiva profissional e bem técnica por parte da Polícia Federal. Ele disse o seguinte, que só tomou conhecimento dos fatos referentes às joias 14 meses depois do ocorrido. Não é? Isso aí no final de novembro, quando tomou conhecimento, demandou o seu ajudante de ordens, o Cid, para que verificasse e esclarecesse os fatos, a fim de evitar, aqui, ipsilíteris, entre aspas, a fim de evitar um constrangimento internacional, um vexame diplomático, fecha aspas. Ele negou a versão de que fez reiteradas tentativas para obter as joias. Deixou isso consignado, inclusive, em diversas partes do depoimento. A única vez em que ele
se movimentou, atuou para, neste caso, neste episódio das joias, segundo ele disse à Polícia Federal, foi justamente quando solicitou ao seu ajudante de ordens que verificasse e esclarecesse, são os termos que ele usou no depoimento, verificasse e esclarecesse o episódio do colar. Em nenhum momento a Polícia Federal citou o nome de Michele Bolsonaro nesse depoimento, então não houve menção à ex-primeira-dama. Nós temos aquela versão de que o ministro de Minas e Energia teria dito que o colar seria para a primeira-dama. Bom, ele não foi questionado sobre isso. O nome de Michele não apareceu em nenhuma parte do depoimento. Também não foi questionado sobre o ministro de Minas e Energia, o Bento, então ministro Bento Albuquerque. Também não apareceu o nome do Bento neste depoimento. E é o seguinte, dos 10 depoentes que estavam previstos, um não compareceu, parece que o advogado passou mal, então o depoimento do ex-presidente só será consignado aos autos a partir da oitiva restante na semana que vem. Então, esses são os highlights aí, são os trechos principais do depoimento que eu trago aqui em primeira mão para vocês.